Muito bem, eu queria agradecer a presença de todos vocês. É uma alegria, uma honra nós podermos retornar aqui ao INED. Estivemos no ano passado no fórum anterior. Estamos conhecendo pessoas lindas também que não conhecíamos antes. E gostaria de lembrar que o nosso tema, ele já é um tema um pouco mais específico, como vocês depreendem pelo próprio título, né? Nós vamos deixar certas questões mais universais, vamos ver questões médicas e espirituais ao longo destes minutos que vamos fazer algumas considerações e talvez seja, apesar da sua especificidade, a oportunidade de valorizarmos um tanto mais as questões espirituais quando relacionadas à saúde humana. Eu estava brincando, conversando com a Fátima agora há pouco. Ontem à noite a palestra tinha 208 slides. E aí eu já ia propor que fôssemos até as 14h. De lá para cá eu já suprimi a metade, mas não se preocupem, porque talvez eu fique apenas no slide título, como às vezes acontece em sala de aula, em palestra dentro dos fóruns de interesse entre a medicina e a espiritualidade. Queria dizer para vocês que eu nasci como que num lar com pais espíritas. Então, desde pequenininho, eu ouvia falar de tudo aquilo que os espiritualistas e os espíritas vão conhecendo naturalmente ao longo das suas vidas quando despertam interesse para tal. De tal maneira que eu fiz medicina, sempre gostei de dar aulas, sempre trabalhei com alunado, corpo docente, corpo discente, como se diz. Eu já tinha alguns anos de formado, isso foi ontem. E aí eu, por causa de questões ligadas às atividades mediúnicas e buscando um entendimento a mais ou a mais profundo em relação às coisas dos nossos trabalhos, das nossas atividades e do contato com os espíritos desencarnados, estou por vocês. Mas pode ser que aconteça igual. Vamos tentar mais um pouquinho por aqui, conforme for. Pode ser? Quem sabe, eu estava dizendo uma outra brincadeira, porque os espíritos interferem nos equipamentos. Eu me senti um pouco, eu tenho 2 caixinhas aqui, eu me senti um pouco robótico, no sentido de algo assim muito tecnológico. Mas enfim, pelo visto. E eu estava então lembrando da ideia de que quando eu fui estudar física, eu entrei para a universidade de novo, motivado pelas questões espirituais. Eu senti necessidade, em função do mundo que eu estava adentrando, o mundo espiritual, de estar buscando ferramentas sólidas de compreensão da natureza e do universo. E a física é a mãe de todas as ciências. Não há nada que vocês possam pensar que seja da vida humana, da vida no planeta Terra ou de qualquer outra expressão de vida, em qualquer região do espaço e do universo, que não tenha regência das leis de Deus, que por sua vez distribuiu toda esta realidade, criou tudo isto, e a física é a ciência mãe para nós entendermos o que existe. Para que nós relativizemos um pouquinho as nossas questões, eu estava como que pensando em alguns aspectos para comentar hoje, e me veio a ideia: que mundo é esse? Este é um mundo muito particular, mas nós temos o hábito desde sempre, em função das nossas
realidades, das nossas limitações, dos nossos processos educativos, do ponto de vista de conhecimento e de outras questões, nós temos a ideia de que a vida é isso aqui. De que o que seja existir é existir como nós temos existido. Viver as vidas como nós temos vivido. Reencarnações sucessivas, adquirindo todo um processo de emancipação da alma, de construção do ser, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. Só que isto aqui é um mundo à parte. Não fiquem tristes, nem venham a ter insônia à noite, mas isto aqui é um mundo hospital. Porque este é um mundo hospital, nós todos somos, por assim dizer, doentes. A espiritualidade trouxe, algumas vezes, quem renasce na Terra é alma enferma. No sentido de todo um caminho que nos resta percorrer, para que nós um dia tenhamos como que alta do hospital. Talvez numa época tão distante dos dias atuais, que nós tenhamos que pensar que o mundo inteiro evoluirá a tal ponto, e ela, em função da humanidade que restar vivendo aqui, o próprio mundo deixará de ser um planeta hospital, como ele é quase que desde sempre. Então, por isso que nós adoecemos. A criatura humana pode, muitas vezes as pessoas dizem, comentam, pensam, mas eu fiz vários exames médicos na semana passada. Fiz exames clínicos de laboratório, ressonância, tomografia, tudo aquilo que o colega, na ideia de fazer uma avaliação clínica, pediu, solicitou e os exames vieram todos normais. Mas isso é um aspecto. Esses exames todos têm a ver com as questões biológicas, a vestimenta física, e não com a nossa essência. O que significa dizer que nós podemos ter exames completamente normais e daqui a 6 meses nós fomos visitados ou sejamos visitados por nós mesmos, num processo de passagem para o corpo físico de algo que está, vamos dizer, dentro de nós, nas nossas raízes espirituais, na nossa alma humana imortal, que é a essência da vida. Quando que nós vamos sofrer desta ou daquela circunstância médica, clínica, ninguém sabe. E algumas pessoas podem já renascerem com doenças congênitas, diagnosticadas no primeiro dia. Então, por exemplo, nós estamos cuidando de uma criança que completou ontem 2 meses no Rio de Janeiro. Desde a primeira semana de reencarnação, crises convulsivas, diárias, frequentes, internada desde então, numa das melhores terapias intensivas do Rio de Janeiro, do ponto de vista de cuidados profissionais médicos e de enfermagem, claro. De tal maneira que, às vezes, a cardiopatia congênita, é uma espécie de minha área, acontece, claro, já diagnosticada no nascimento. Outras pessoas poderão viver 95 anos, sem nenhuma doença grave, sem nenhuma doença importante. Mas não significa que na próxima ela não viverá certas circunstâncias dentro de uma programação reencarnatória. O que também não significa dizer, dependendo de quem seja esse espírito, essa alma, como ela viverá na erraticidade após a desencarnação. Em que situação, em que circunstâncias e com que grau eventual de sofrimento. Então, a Terra, ela tem aproximadamente 20 bilhões de almas humanas. Vou deixar de lado hoje, porque não é o tema, almas subhumanas, envolvendo todos os animais que vivem conosco e evoluem, vamos dizer, fazendo parte
dessa gigante economia espiritual do planeta Terra. Gostaria de lembrar que 20 bilhões é a contagem total. Há um livro chamado Roteiro, dali a informação, o capítulo chamado O Grande Educandário, Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, é ali que ele, nesse capítulo, traz, somos 20 bilhões. O que significa dizer, a grosso modo, sendo todos nós encarnados agora, 7,6 bilhões, tenhamos aí a diferença, 13,4 bilhões de desencarnados. Todos nós estamos evoluindo juntos. Somos, na essência, uma linda família, mas uma família doente. Estão eles desencarnados, doentes tanto quanto nós temos em tão grande número na nossa realidade. Nós gostaríamos de lembrar que a Terra, da qual falávamos antes, é um pontinho, é um grão de areia numa praia cósmica gigantesca. Hoje nós nem falamos mais em termos de astrofísica ou cosmologia, nós não falamos mais em universo, falamos em multiverso, em diverso, falamos numa ideia de um mundo a 11 dimensões, não sabemos bem o que é isto. O nosso aqui visível é quadridimensional, seja pela teoria da relatividade, seja pela mecânica newtoniana. A ideia é de que isto é apenas o nosso mundo, com bilhões e bilhões, com necessidades específicas no sentido evolucionário. Só que esta é a nossa visão. E do restante do universo, nós não conhecemos nada no sentido, ou quase nada, no sentido de realidades espirituais. Outra questão curiosa é que a Terra existe no Sistema Solar. Ontem tivemos o belíssimo espetáculo do eclipse com o vizinho planeta Marte se mostrando bem perto da Lua, eclipsada e rubra durante 100 minutos, brindando a humanidade de um espetáculo no céu. O Sistema Solar faz parte de uma galáxia chamada Via Láctea. Somos 200 bilhões de estrelas. Só aqui, na contagem de ontem, brincando um pouquinho. Essa galáxia tem 200 bilhões de estrelas ou sóis, fora todo o conjunto dos outros corpos celestes dentro dessa galáxia. Como é que é o nome da galáxia vizinha? Querem que eu prometa uma caixa de bombons? Eu prometo. E quando eu digo que a caixa é importada, aí então elas começam. Elas, porque há uma coisa entre estrogênio e chocolate, que na Universidade Federal do Rio de Janeiro nós estamos pesquisando para ver bem o que é. Aí isso cria, assim, uma espécie de um frisson. Mas a ideia, gente, é de que chama-se Andrômeda e ali 1 trilhão de estrelas, para que a gente relativize tudo. Mas é claro, isto aqui é parte do universo divino. Somos todos filhos, mas com necessidades especiais, do ponto de vista daquilo que nós, antes da Terra existir, ou quando ela ainda era um planeta primitivo, hoje é chamado de planeta de provas e expiações, nós todos temos uma história. E essa história, individual e coletivamente, nos faz adoecer. De tal maneira que quando a gente pretende sair do slide título para os outros 108, né, que a gente já viu, já suprimi 100 e poucos nessa noite que passou. E eu estava lúcido, eu fui tirando várias questões ali porque achava, conhecendo um pouco melhor o grupo, que não seria tão interessante. Então, a ideia é de que a encarnação é algo preciosíssimo. É mecanismo divino para o progresso. Os nossos corpos refletem, como vocês ouvem falar, as dores da alma. Mas a essência é a alma.
E a alma do encarnado precisa viver o suficiente para que naquela vida, naquele projeto reencarnatório atual, dos 7,6 bilhões, mais conscientes, mas na maioria muito pouco conscientes, nós façamos evolução e encaminhemos a nossa existência para as conquistas das virtudes espirituais, que nos vão identificando cada vez mais e melhor com a vida divina e com a vida das outras humanidades, das outras realidades, universo afora. Nós hoje estamos distantes do trabalho lindo de Galileu Galilei, há quase 500 anos atrás, quando ele usa as ideias copernicanas, utiliza uma ferramenta construída não por ele, mas por artesãos italianos. São pequenas lunetas e ele faz a grande diferença. Enquanto todos queriam usar as lunetas para a observação do horizonte aproximando, ele levanta para o céu. E aí surge a ciência humana, que tem aproximadamente 5 séculos. De tal maneira que nós estamos criando condições melhores a cada intervalo de tempo, buscando para si e para todo o conjunto progresso relevante, para que nos distanciemos mais cedo ou mais tarde das agruras deste mundo. Agruras estas que residem em nós, que se espalham em torno de nós. E aquela vivência coletiva, muitas vezes, ela é extremamente dolorosa. A exemplo das guerras. Temos 5.000 anos de história humana, aproximadamente. Nunca tivemos 100 anos de paz completa. De tal maneira que doença cardiovascular tem a ver com isto, a nossa realidade. Não que as doenças neurológicas, infecciosas, degenerativas, doenças mentais, vivemos uma epidemia mundial de depressão, e da depressão grave, outro aspecto epidêmico, que são as perdas de vidas por ocasião do suicídio. E a ideia de que para cada um que comete suicídio, foram 10 que tentaram. As estatísticas são muito delicadas. Nós nos lembramos do drama das crianças autistas. Essa é uma realidade nova, isso é tema para um seminário. E a minha especialidade não é psiquiatria, mas é quase o que eu mais vejo no dia a dia, por trabalhar no centro espírita, onde no atendimento ou acolhimento fraterno vêm os pais, os avós das crianças com uma doença que não é bem nova. Mas se há 20 anos atrás nós tínhamos um caso de criança autista com diagnóstico correto para cada 15.000 nascidos vivos, ontem de novo, nós temos, na última estatística da Organização Mundial de Saúde, uma criança com autismo para cada 59. Isso é um crescimento exponencial de uma complexidade, de uma, vamos dizer, de uma... Você que sabe. Continuo, assim, bem à disposição. É porque atrapalha um pouco, mas nem tanto. Não é? Pode ser? Vamos continuando? Então, esse é um outro campo de trabalho. Existem colegas que trabalham conosco no Centro Espírita para que tenhamos um melhor entendimento. Há 10 anos atrás, nós fazíamos a ressonância nuclear magnética nas crianças com autismo e não havia alteração nenhuma. Hoje, nós temos um punhado de alterações cerebrais, mas elas todas são secundárias às questões do espírito. Não existe doença grave que começa no corpo. Não existe. Tudo é espiritual, porque a nossa essência é toda espiritual. E a ideia qual é? Essas crianças já vêm com esta programação.
vem com uma necessidade profunda do amor familiar, para o desenvolvimento da capacidade de amar daqueles que são hoje os pais, tios e avós, irmãos e irmãs. Então tudo tem sentido, mas nós somos a herança de nós mesmos. E quando a gente se propõe a falar de alguma coisa sobre espiritualidade e doença cardiovascular, uma primeira ideia é a ideia de que nós temos projetos e de que nós precisamos viver. E se a nossa vida, vamos dizer, acontece de tal maneira, vem a doença cardiovascular, ela pode ser como que interrompida. Não que isso escape a uma programação e questões de leis mais superiores, mas a ideia é de que a vida seja longa. Até porque nós somos retardatários, nós somos morosos no processo evolutivo, nós andamos muito devagar. Nós somos quase que os mesmos de outrora. Vocês conhecem isso? Qual é uma das frases mais ouvidas no mundo espiritual? Quando as pessoas que desencarnaram despertam, percebem a realidade onde estão, que pode ser muito variada, olham para si e se percebem vivos, com um corpo diferente daquele que tinham, mas com certa semelhança, percebendo que a vida continua e vão se integrando gradativamente à realidade que está do outro lado, novamente, porque nós já morremos inúmeras vezes. Ah, se eu soubesse. Essa é a frase. De tal maneira de que tantas vezes espíritos superiores ouviram isto, que eles se empenham cada época mais e mais para que nós tenhamos os elementos em vida material, para que a gente não precise desencarnar, para nos darmos conta do que nós não fizemos por nós mesmos. E ao fazermos por nós mesmos, faremos por todos. Talvez visto de um outro modo, o que não fizemos pelos outros. E por não termos feito pelos outros, não fizemos por nós. Eram 208 slides. E uma ideia de um slide título, chamado assim, Espiritualidade e Doença Cardiovascular. Estamos aqui todos juntos, né? Refletindo algumas questões. Vamos adiante. Guia no perispírito. É ele quem molda, é ele quem gera, através das leis da biologia e especialmente da genética, as características nossas. Mas qualquer dificuldade no corpo antes está no perispírito. E a ideia de coração, alguém pode dizer, mas tem coração no espírito quando ele está desencarnado? Tem. Tem artérias e veias? Tem. Como é que você sabe? Evidências. Uma delas, havia um pesquisador antigo, já desencarnado, claro, chamado, não era William Crookes, já vou lembrar o nome dele. E ele trabalhou, Charles Richet, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, de 1913. Ele trabalhava, depois de uma certa, vamos dizer, experiência numa outra área, com o espírito de Kate King, com uma médium chamada Florence Cook, que está na história do mediunismo, na história do espiritismo, da espiritualidade, como nós quisermos. Havia um colega cirurgião, Dr. Gully. Ele, com a médium em transe, media a frequência de pulso do corpo da médium. E com a outra mão, porque não havia tecnologia para fazer melhor, ele avaliava a frequência cardíaca do espírito desencarnado materializado. Eu tenho as fotos. Se eu mostrar as fotos que eu tenho, primeiro, não vão dormir direito hoje. Segundo, vão dormir tarde. Não é? E às vezes com uma certa preocupação, dependendo do tipo de cenário. Mas a ideia é de que cada um tem uma frequência. Se cada um tem uma frequência, são dois corações.
Um é um braço materializado do desencarnado e o outro é o braço da médium. Frequências cardíacas ou de pulso completamente diferentes. Mas existem outras evidências. Numa reunião de fluidoterapia, e aqueles centros espíritas no Rio de Janeiro são tipicamente voltados para doentes. Copacabana, onde existe um deles, tem 15 centros espíritas, é um bairro só. O nosso não se propõe às atividades habituais que os centros promovem, e sim, aquilo é como um hospital. E ali você tem as crianças com autismo, as pessoas que tentaram suicídio e foram contidas, e uma série de outras questões e questões cardiovasculares. Quando um cardiopata, como a gente diz em medicina, ele recebe a fluidoterapia numa maca, e o médium é um médium treinado com fluidos próprios de um magnetismo humano, mais o magnetismo espiritual dele e dos espíritos benfeitores a cuidar daquele paciente, se o médium tem vidência, ele observa tudo. E mesmo que ele não seja um cardiopata ainda, o médium com vidência, ele vê também o coração do perispírito. E aí ele pode dar um sinalzinho de atenção. Porque a gente lembra, essas questões vão passando para o corpo de uma maneira gradativa. E muitas vezes certos recursos de espiritualidade que venham de fora para dentro, e mais especialmente os que venham a ser incentivados, desenvolvidos e que brotem de dentro para fora, poderão ter um caráter preventivo para o coração biológico não adoecer, ou se adoecer 20 anos depois, e a pessoa adia algo que, se viesse no tempo aprazado, talvez gerasse toda uma série de sofrimentos e dificuldades. Mas vamos seguindo adiante. Pois bem, há um coração no corpo espiritual também chamado de perispírito. A ideia de chakra cardíaco, centro de força ou vórtice, sinônimos dentro de uma ideia de uma fisiologia da alma. Estudantes de medicina, de enfermagem, de biomedicina, de física, vão gradativamente estudar a realidade espiritual do ser humano gradativamente, mais e mais abrangentemente. Nós vamos ver algo em relação a isso daqui a pouco. Doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Vocês vão ver a estatística. Portanto, tudo que nós fizermos no sentido de entendermos as questões que afetam o coração biológico e cuidarmos deste universo, nós estamos gerando vida. E uma vez prolongando vidas e com qualidade especificamente, tudo isso haverá de promover recuperação espiritual, que é a nossa grande necessidade. E as doenças, o adoecer e o, vamos dizer, curar-se a níveis diferentes de cura, são inúmeros, significa o quê? Eu ouvi um barulhinho. É espiritual isto? Eu não era médium. Parece uma cantiga de ninar. Isso tem a ver com o horário? Ah, que alívio! Eu já estava assim, ansioso. Eu falei, não é possível. Eu fui brincando para conter a minha ansiedade. Então a ideia, vejam só, vamos ver as estatísticas porque fica mais fácil. Psiconeuroimunoendocrinologia, isso é uma especialidade hoje. Integrativa entre vários domínios da realidade biológica e, claro, da realidade espiritual, do ser humano, e podemos ter, e eu tenho esse privilégio, colegas da área da veterinária, professores universitários em veterinária, dividindo oportunidades de encontros, fóruns de trabalho a favor das mesmas questões para os animais. Mas isso a gente conversa depois da meia-noite. Paradigma mente-corpo. Olha aqui a ideia do que seria o chakra cardíaco, a integração do ser. Isso aqui é uma nebulosa
Isso aqui tem a ver com o nosso DNA, os telômeros e assim por diante. Só para deixar no papel, espiritualidade como estado mental. Será que são espíritos? Estado mental e emocional que norteia nossos pensamentos, atitudes, ações e reações nas circunstâncias da vida e de relacionamento intra e interpessoal. Também usada para referir a manifestações do divino ou experiências ligadas a qualidades divinas, como transcendência e imanência. Coisas que estão devidamente estudadas, publicadas por pessoas que se debruçaram sobre isto. Mas no contexto de pesquisa em saúde, espiritualidade tipicamente se refere à sensação de paz e significação. É uma questão um pouco mais específica. Querem ver que bonitinho? Me permitam o entusiasmo. Ao preparar isto, vejam só, foi citado pelo nosso colega agora há pouco. Julho de 2018, se você colocar a palavra spirituality here, aqui, você vai encontrar quase 10 mil artigos. Em site de busca de pesquisas de qualidade. Se eu colocar spirituality and health, eu vou encontrar 6 mil artigos quando eu ligo espiritualidade e saúde. Ou seja, não somos nós, no Brasil, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Manaus. Essa é a hora planetária. Tudo que a espiritualidade superior nos foi trazendo ao longo do tempo, muitos desses espíritos reencarnando para nos ajudar aqui, fez com que nós pudéssemos nos reunir assim, no ambiente acadêmico, no ambiente universitário e nos ambientes que se esforçam por multiplicar, vamos dizer assim, elementos de caridade, de bondade, de amor, é porque é a hora. É isto que vai substituir a vida humana, no sentido de que nós estamos saindo, vamos demorar ainda, de toda uma era de materialismo. O paradigma é outro, porque nós amadurecemos para isto. Então não há méritos pessoais. Isso é integrativo. Isto é de todos. Ah, mas o pessoal lá naquele país asiático ou da Oceania, eles não estão voltados para isso. Vá visitá-los. Vá conhecê-los de perto. Você pode ir a Nova Zelândia, Auckland, e você vai encontrar os maoris, os indígenas da Nova Zelândia, trabalhando espiritualidade. Se você vai na Austrália, é a mesma coisa. Na Índia, não preciso nem lembrar. A ideia qual é? É a nossa hora. Estamos atrasados, mas conseguimos chegar e essas coisas são elementos de pesquisa no mundo inteiro. Vejam só, GENCA, vamos brincar, eu faço parte do GENCA. O que é isso? Cardiologistas que valorizam as questões espirituais. Lembram? RE, religiosidade e espiritualidade? Pois bem, Sociedade Brasileira de Cardiologia, GENCA, cada congresso regional, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Belo Horizonte, Bahia, dentro do congresso da cardiologia em geral, o que a gente tem? As salas para encontros de espiritualidade e doença cardiovascular. De tal maneira que esta proposta é aquela que mais chama colegas da especialidade. Antigamente era uma salinha, nos primeiros encontros, era a menor sala. Hoje, se você não puser a maior, você vai ter gente nos corredores. Porque esta, como foi comentado antes aqui, os auditórios da universidade com muita procura e às vezes lotados, no sentido de que esse é um campo real de interesse. Porque nós crescemos um pouco. Porque essas coisas agora nos chamam a atenção. Porque agora nós estamos sensíveis à ideia de que temos que trabalhar essas questões de uma vez por todas. E talvez, por não as termos trabalhado antes, é que nós ainda adoecemos tanto. Nós ainda sofremos tanto.
E muito do nosso desenvolvimento depende não só do que os bons espíritos trazem, em termos de intuições e muitas vezes se materializando para isso, mas aquilo que vai brotar de todo esse mecanismo de entrosamento entre todos. Maior causa de óbito nos países desenvolvidos, 300 mil mortes súbitas por ano. Gente, 300 mil, falta um zerinho aqui. 300 mil é muita gente, é 1/3 de milhão por ano. De tal maneira, mais de 40% após os 60 anos têm hipertensão. Os maiores custos aos sistemas de saúde no planeta vêm de doença cardiovascular. Maioria dos atendimentos de urgência clínica e o preço para isso é muito alto. Maior causa de morbimortalidade em cirurgias não cardíacas. A pessoa vai fazer uma cirurgia de hérnia ou uma esterectomia eletivas. E aí o que acontece? Dependendo, se o risco cirúrgico não foi feito com propriedade, a pessoa vai fazer a cirurgia e morre por uma questão cardiovascular durante a indução anestésica ou num outro momento da cirurgia ou do pós-operatório imediato. Portanto, lembram, coração é vida. Mas o coração que a gente entende hoje não é o coração que a gente estuda em anatomia nos primeiros anos da universidade. É muito além disso. E tem toda uma integração com a realidade do espírito que anima como alma aquele corpo físico e, por sua vez, o seu devido coração. Até 20% dos gastos do SUS com hospitalizações por cardiopatia. Vejam só, mortalidade no Brasil, o campeão de bilheteria é a doença cardiovascular. A ideia nos Estados Unidos, repara, doença cardiovascular quase a metade de todas as outras causas. E dentre essas, se eu abro doença coronária e outras que estão aqui, insuficiência cardíaca, miocardiopatia alcoólica, doença de Chagas, miocardiopatia periparto, idiopática e assim por diante. Muito bem. Reparem uma curiosidade para que comecemos a ver ligação entre emocional e as questões do coração. Isso é estatística. Situações de desastres naturais, industriais e terroristas. Exemplo, uma semana após o terremoto, mais de 24 infartados por dia, a mais do que a média. No 11 de setembro, logo depois, aumento de 50% de incidência de doença cardiovascular nos 3 anos seguintes, sugerindo não só questões de estresse agudo, mas de um estresse agudo que leva para os meses ou anos subsequentes as suas consequências. De tal maneira que a estatística dura ainda por 3 anos. 50% a mais de algo que já é numericamente muito expressivo é muita coisa. Após 11 de setembro, aumento de 200% de arritmias ventriculares em pessoas que são monitoradas porque têm desfibriladores implantados. Então, durante um mês, 200% mais de quê? De arritmias ventriculares. O que mata do ponto de vista cardiovascular? O evento coronariano, tipicamente, gerando arritmia. Que arritmia? Arritmias ventriculares. Evoluem de taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, a sistolia e morte. Muito bem, então essa é uma ideia que lembra para nós, pós-eventos esportivos, comprovado aumento de eventos cardiovasculares e morte nas 2 horas após o início do jogo, tipicamente homens. E se são cruzeirenses ou atleticanos, a coisa pega. A mudança para, vou brincar, o clube de regatas do Flamengo está perfeitamente permitida, sugerida, só não posso dizer que morre menos, que eu acho que morre o dobro, porque as coisas lá também têm o mesmo tipo de questão de relação entre a emoção e as questões. Essa é uma doença curiosa que nós não conhecíamos quase nada. Chama-se síndrome do coração partido. Como é que é isso? Takotsubo foi quem descreveu. Na verdade, não foi quem descreveu. Isso aqui é uma maneira em japonês de chamar coração partido. Cardiomiopatia do estresse. Se viu primeiro em soldados.
soldados jovens, fazendo insuficiência cardíaca, dores no peito, mimetizando o quadro coronariano, foram avaliar, era outra coisa. Casos compatíveis com infarto não era. Na ventriculografia, na diástole tudo bem, mas na sístole ele se parte em dois. Isso tem uma base ultraestrutural? Tem, e isso vem sendo conhecido gradativamente. E muitos dos doentes que a gente pensa que é infarto, mas numericamente 1,2%, tem na verdade Takotsubo, a cardiomiopatia do estresse. Quem é que gera o estresse? Como? Mecanismos de ligação biológicos e espirituais, biológicos e fluídicos entre a mente, o cérebro e o coração. Não vai dar tempo de nós falarmos de coisas do tipo colapso da função de onda, emaranhado quântico, entrelaçamento quântico, a ideia de pensamento como um fenômeno não local. Não é um eletromagnetismo simples, é um eletromagnetismo taquiônico. Os vínculos entre nós e de departamentos nossos com os demais departamentos, tudo tem a ver com questões que você pode utilizar muito bem, uma leitura através de uma física nova, que envolve a mecânica quântica de Planck, a teoria da relatividade geral e especial de Albert Einstein e questões lindas que vieram depois, durante todo o século de desenvolvimento da nova física, ou da física moderna. Esse é um tema lindo, porque ele tem a ver com a medicina, ele tem a ver com a meditação, ele tem a ver com a prece intercessória em cardiologia. Hoje você tem experimentos em que você usa dois grupos comparáveis em pesquisa de uma qualidade metodológica melhor. E aí você, por exemplo, coloca num grupo pessoas que vão fazer cirurgia de revascularização do miocárdio. Vão receber tudo de melhor da cardiologia moderna. O outro grupo vai receber o mesmo que esse, mais a prece intercessória, originada de grupos religiosos ou de crenças ou de fé. E esse estudo que nós conhecemos e outros derivados são feitos, por exemplo, por pessoas das sinagogas, pessoas dos templos, das igrejas católicas. E aí eles se reúnem para orar à distância, sabendo o nome das pessoas, a ideia das irradiações. E isso tem a ver com a física, de tal maneira que um grupo é beneficiado, o outro não. Quando você compara a evolução anos depois dos dois grupos, aonde que vai ter menor mortalidade? Aonde que vai existir menor sofrimento? E uma coisa que conta para esse mundo atual, o tempo de internação é menor. E isso tem a ver com as questões, vamos dizer assim, financeiras do hospital. Quanto menos tempo o doente fica, mais o hospital recebe proporcionalmente. Então, existem pesquisas lindas, vamos ver até onde nós conseguimos ir. Então, existem gatilhos, nós não precisamos entrar nisto agora. Reparem, fatores de risco no infarto do miocárdio. Qual era o objetivo? Determinar quais são os fatores de risco. Nós aprendemos doença coronária, tabagismo, história familiar, idade avançada, hipercolesterolemia, diabetes, hipertensão e mais umas outras. Esses são fatores de risco conhecidos há muito tempo, mas agora nós temos outros. Isso tem a ver com o nosso tema, que são os fatores psicossociais. O envolvimento das questões psíquicas nas questões do adoecer. E aqui não é diferente. Entendimento atual em estudos bem feitos. Fatores de risco, aqueles que nós já conhecíamos, só a metade é justificável. E a outra metade, e uma metade é muito nesse particular, vem de questões psicossociais. Então, tudo que nós trabalharmos nas questões como que enfoquem a realidade da essência da criatura, nós vamos beneficiá-los como um todo. Vamos beneficiar as famílias, a sociedade, os agentes de saúde,
todo esse organismo vivo, multidisciplinar, composto de inúmeros integrantes, tudo isto se modifica para melhor, porque nós avançamos e agora prestamos mais atenção em questões que venham de fora e questões que venham de dentro, encontrando-se todas elas na realidade mais profunda do indivíduo, do ser humano que somos nós. Quando nós falamos em questões que venham de fora, ele me colocou agora a plaquinha dos 5 minutos, eu fingi que não vi. Eu uso esse artifício. Compreendeu? Então, se eu for mais 1 hora, você já sabe o motivo. Estou brincando, viu, gente? Então, reparem, do ponto de vista, para nossa reflexão, não é? Porque esse é um tempo de semeadura, nós estamos trocando sementinhas, não é? Olhem quanta coisa linda, desde ontem nós estamos vivenciando, não é? E vamos até hoje, ao fim do dia. O que eu queria lembrar é que ninguém adoece sozinho. Primeiro, é herança dele próprio. Não adianta reclamar e dizer, fulano fez isso, eu fui despedido, houve um conflito familiar insustentável. Existem razões ambientais, pessoais, existe tudo isso. Mas a essência nossa é que adoece, dependendo das nossas reações às questões que nos acontecem. Mas muito mais do que isso, herdeiros de nós mesmos, por quê? Porque nós já tivemos uma infinidade de vidas. Se hoje nós já somos um pouquinho melhores do ponto de vista ético-moral, vamos dizer assim, vocês imaginem há 1000 anos atrás, há 5000, muitos de vocês talvez tenham vindo de Capela, ou de Sírios, ou de Andrômeda, ou das Pleiades, de tal maneira que as origens são muitas, mas nós viemos de lugares diferentes, mas temos algo em comum, que são as nossas dificuldades até hoje. De tal maneira que nós, quando lembramos que ninguém adoece sozinho, não é só a nossa herança que vem à tona, que se manifesta, espíritos também. O que quer dizer isso? A ação voluntária ou involuntária, consciente ou inconsciente, daqueles bilhões que vivem no mundo espiritual, que têm vínculos ressonantes conosco, que interferem, como eu disse, conscientes ou não, no nosso processo evolutivo. De tal maneira que ninguém que adoece com gravidade, seja qual for a patologia, está sozinho. Nunca aconteceu, nós temos uma experiência interessante de 40 anos em desobsessão, lidando com equipes de médiuns médicas, quase todas, alunas nossas da Faculdade de Medicina. Professor, eu sinto isto, eu sinto aquilo. Vem estudar. Estuda mediunidade, estuda a doutrina espírita, daqui a pouco está trabalhando. Uma vidência extraordinária, uma capacidade de manifestar os espíritos de uma maneira inegável. E aí o que acontece? Abrimos para um caso de uma criança com autismo, de um paciente infartado no 3º episódio, e a família pede ajuda por WhatsApp. Ou então é um vovô, por exemplo, com uma neoplasia de próstata, com metástases ósseas e numa situação de terminalidade. Quando nós abrimos, e sempre é uma abertura individual, nós encontramos o universo espiritual do doente. E nesse universo espiritual, você encontra espíritos. Quando você relaciona o que aconteceu nas vidas passadas, ou nos períodos na errasticidade antes, com a doença que o paciente manifesta hoje, é a coisa mais límpida que você possa imaginar. E aí a equipe, com espíritos lindos que trabalham conosco, porque tem o mesmo interesse, diminuição do sofrimento, melhora das condições de bem-estar, de saúde, eles nos ajudam a lidar com aqueles espíritos. Cuidamos daqueles espíritos. Eles são melhorados,
Eles são atendidos pelo diálogo amoroso, pela fluidoterapia das imposições de mãos dos trabalhadores da equipe. Mãos que se iluminam pelas irradiações do coração dos trabalhadores dessa seara. E aí tudo muda. Esses espíritos, às vezes, são grupos imensos. E eles, então, são levados, guided, para uma esfera espiritual, onde vão retomar o processo evolutivo. Nós hoje temos casos, e nesse período que eu comentei, de transtornos ou problemas que aconteceram 1 milênio antes. E espíritos ainda podem estar como que rastejando pelos chãos da espiritualidade inferior. Vocês conheceram o Nosso Lar, leram o livro, viram o filme. 2,5 milhões de exemplares do livro foram vendidos pela FEB. 2,5 milhões de pessoas foram às salas de cinema. E vocês conheceram o umbral inferior, para onde André Luiz se deslocou logo depois que desencarnou no pós-operatório de uma retirada de um tumor do intestino. Ficou ali um punhado de anos, depois ele vai para a colônia e descreve a vida no mundo espiritual, na ótica dele, na ótica possível de ser trazido para nós. Mas não pensem que num mundo como é o nosso hoje, o que há de mais preocupante era aquele umbral inferior. Vocês lembram de Lísias, um outro orientador de um dos livros? O que são as trevas, Lísias? As trevas, André, são os lugares onde há maior obscuridade e sofrimento, perversidade e dor moral. Então, Lísias não chegou a conhecer, mesmo como instrutor de Nosso Lar, as esferas para mais baixo, que são as esferas abissais. Aí você olha para cima, a colônia Nosso Lar, ela é o quê? Umbral superior. Nosso Lar, que é sonho de consumo de todo mundo que viu o filme ou leu o livro, não é? Quem é de sã consciência que lia a respeito da colônia e a preleção de veneranda sobre o pensamento numa tarde de domingo, que não começou a confabular? Tia, guarda um lugarzinho. Por favor, quando eu morrer, ali está muito bom. Ô veneranda, está me escutando? Aí não tinha resposta. Só que ela escutava tudo, porque é um espírito lindo. Ela é Isabel de Aragão, Rainha Santa de Portugal. Mas esse é tema para 2029. Aí, o que acontece? Tendo havido isto, essa esfera de colônias análogas a Nosso Lar é um umbral superior. Mas para cima de um umbral superior, uma outra esfera. Enquanto que na vida física nós nos aglomeramos todos, independentemente de uma conquistazinha a mais ou a menos, do ponto de vista moral e espiritual, no mundo espiritual é completamente diferente. Ninguém se aglomera, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua esfera. O nosso irmão comentou que quando a gente dorme, é mais ou menos a mesma coisa quando a gente desencarna, mais ou menos. Então nós temos um lugar a cada noite e depois da última nós temos um lugar um tanto mais definitivo, até uma nova volta. Mas nós nos lembramos que este lugar varia dependendo de cada um, do ponto de vista moral. E aí o que acontece? Quando nós somos muito atrasados moralmente, o nosso perispírito é denso. E aí nós vamos para baixo. Leizinha de física clássica. Campo gravitacional. De tal maneira que a esfera que vem acima de Nosso Lar e as congêneres, arte, cultura e ciência. A quem descobriu a vacina? Quem foi? Bombom. Caixa grande. Só riem, né? É para dar tempo de tentar lembrar. Eu sei o mecanismo. Um sujeito, médico na Inglaterra, Edward Jenner, ele faz durante a varíola uma coisa impensável. Ele manipula inoculado de animal com varíola e introduz num ser humano. Quem faria isso? Depois ele fez no filho. Vocês fariam isso?
Por que ele fez? Ele era lunático? Não. Ele veio de uma esfera preparada, já tinha pesquisado com o grupo dele tudo que era pertinente, para trazer um grande legado para a saúde física em geral e para benefícios emocionais e espirituais a partir das vacinas. Quantas vidas foram poupadas de lá para cá? Em campanhas maravilhosas de vacinação em massa de populações, no mundo inteiro, graças a uma pessoa. De onde ele veio? Arte, cultura e ciência. Mais alta do que esta, amor fraterno universal. Ele comentou de vários personagens lindos e na sequência dele, ele pôs lindamente Francisco de Assis, o homem do milênio, a alma do milênio, como nós quisermos. De onde vêm espíritos de uma determinada natureza e ficam aqui conosco um pouco para nos dar as mãos e nos ajudar no adiantamento que ainda não fizemos? De esferas mais altas. Esses espíritos, quando reencarnam, vêm de cima. E os outros, muitas vezes, vêm de baixo. E a zona intermediária é onde nós estamos. Tem mais uma mais alta, a do governo da vida. Então, é uma estrutura colossal, maravilhosa, tipicamente terrena, e daqui a uns 30 mil anos, ou 100, não sabemos, tudo isso será diferente. Porque o progresso de cada um, no sentido da sua espiritualização, tudo isto concorrerá para um progresso geral da humanidade e do planeta. E aí fala-se em transição. Estamos nessa fase que pode durar muito, haja vista esta realidade. Pois bem, uma última ideia, penúltima ou antepenúltima, é a ideia... Oi? Muito bem, ainda bem que está tudo gravado, né? O que eu queria lembrar? Então, nós precisamos cuidar. Isso é uma semente linda e preciosa para todos nós. Nós não só temos que cuidar de cada um de nós em parâmetros de vida eterna. Não é sermos sujeitos às ilusões do mundo mais uma vez. Isso é perda de tempo, já perdemos muitas vidas e tempo. A ideia qual é? A ideia de que este processo é um processo de amadurecimento em que daqui para a espiritualidade, através de grupos formados com bases de conhecimento e de ternura, nós possamos cuidar dos espíritos. Porque espíritos muito elevados não conseguem chegar. Para eles descerem é um processo complexo de adequação vibratória, são verdadeiros hiatos imensos. E eles contam com aqueles que estão na fase intermediária, aqueles que estão reencarnados, entre as zonas de maiores dificuldades e as zonas onde eles nos assistem para fazer o trabalho devido. Essa é uma outra ideia. Então, a medicina do futuro é uma medicina que tem vários aspectos, mas ela é mediúnica. Vocês já ouvem falar nisso, vocês vão ouvir muito. Por quê? A mediunidade é o elemento de entrelaçamento. Queiram colocar o adjetivo quântico ou não, pouco importa, é só questão de examinar um pouco mais ou um pouco menos, para que tenhamos uma ideia de entrelaçamento, uma ideia de emaranhamento quântico, que tem a ver com Deus e tem a ver com as humanidades, uma delas é a nossa. Para terminar, nós tínhamos uma série de outras questões, mas são mesmo sementes para que a gente possa seguir pensando, escolhendo a literatura, as práticas, em que nós nos envolvemos de caráter mais produtivo por nós e por todos. Mas a ideia, eu falei de venerando agora há pouco, não falei? E eu falei dos 2,5 milhões livros e espectadores. Criou um problema para nosso lar. Por quê? Pensamento é vida. Pensamento a gente pode não palpar assim, mas as moléculas de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico estão aqui, mas ninguém vê. Mas precisa ver para entender que funciona, que existe, que é
parte da realidade. E aí vocês lembram, ela, de tantos pedidos, de brasileiros especialmente, ela consultou engenheiros siderais, do tipo, olha, chuva de rogativas, súplicas, para que recém-desencarnados, aos milhares venham morar aqui conosco. Ela ficou muito feliz, mas o problema ela teve que administrar. E os engenheiros e arquitetos do céu, essa espécie de céu que é um umbral superior, olha, não tem jeito. E aí ela começou a devolver, olha, não vai dar, para você não vai dar. E aí brasileiro disse assim, pode ser puxadinho? Então, pelo que eu soube, depois do último contato, diz que tem uma quantidade enorme de puxadinhos na colônia Nosso Lar. Vocês todos sabem o que é isso? Um negócio pequenininho, mas que a gente cabe. Por quê? Porque o pessoal que leu o livro e que viu o filme, eles já sabiam que a resposta seria algo um pouquinho diferente do esperado, e aí eles disseram, olha, é melhor mesmo um puxadinho numa colônia como o Nosso Lar do umbral superior do que um castelo ou uma mansão nas zonas infelizes da Terra. Então, se vocês lembrarem disso, continuem pedindo, porque ela tem um coração extraordinariamente amoroso e procurará atender, dependendo das questões de justiça e de amor, todas as preces e rogativas. Eu apenas lamento que nós tenhamos corrido um pouco, né? E talvez saindo um pouquinho de um tema central, mas só para lembrar que coração é vida e de que os cardiologistas de hoje estão se debruçando para entenderem melhor por que tanta doença cardiovascular, quais são as raízes dessas doenças. Não são os fatores de risco conhecidos, são as questões da alma imortal, que visitam de um modo ou de outro, transformam o coração perispiritual, que por sua vez age no coração material e nos adoece. Muito obrigado a vocês, por enquanto, nós temos uma outra tarefa juntos, graças a Deus. Muitíssimo obrigado e desculpe as brincadeiras, mas era para que a gente pudesse falar de algo sério, podendo brincar também juntos. Faz parte da vida. Muito obrigado, viu?